episódios de desenhos que foram banidos. Nessa lista a gente tem de Simpsons até Peppa Pig. Gosto disso. É muito adulto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo e segue pra mais. O episódio A Cidade de Nova York versus Homer Simpson mostra o Barney, que é um alcoólatra, sendo designado a ser um motorista. Então ele tem que ficar sóbrio. Porém, ele tem um surto, porque ele teve que ficar sóbrio. E aí ele acabou dirigindo o carro do Homer até Nova York, e deixou o carro lá. E meses depois, a família Simpsons vai pra Nova York pegar esse carro. Só que o problema é que o carro ele estava estacionado na frente das Torres Gêmeas. E um tempo depois aconteceu o 11 de setembro, então isso foi um pouco polêmico. Depois de algum tempo ele voltou a ser exibido, porém com uns cortes, principalmente na fala de um personagem. O próximo episódio é da temporada 16, o Gol Caipan, também dos Simpsons. Ele representa a Selma, que entrou ali na fase de menopausa e ela quer ter um filho. Nunca notei que você queria tanto ter filhos. Não queria ficar grávida e perder a minha forma. O orfanato de Springfield tá vazio, então a Lisa sugere ir pra China pra eles adotarem um bebê lá. Porém, lá tem uma regra que você só pode adotar uma criança se você for casado. E ela não era. Então ela coloca o Homer como se fosse seu esposo e a Marge como se fosse babá dos meninos. Homer, I'm gonna need you to do something for me when we get to China. You name it, old wise mountain ape. You have to pretend to be my husband. Mas a mentira é descoberta e tiram o bebê dela. O episódio foi banido na China especificamente por desrespeitar certas coisas da cultura local e estereotipar muito tudo, sabe? Bem Simpsons. Quem já viu os episódios que eles fazem aqui no Brasil sabe muito bem o quanto eles estereotipam, né? Eles gostam de futebol por aqui. Chuta! Gol! Olha só, Mark, eu sou brasileiro. Principalmente o da Copa que a gente teve no ano de 2013, se eu não me engano. E o incrível time brasileiro apresenta o maior mestre das falsas lesões que o futebol já conheceu. É o Tivo! E agora vamos jogar Totó Humano! Inclusive tem vídeo aqui falando sobre esse episódio. Eles estereotipam muito. Então, talvez seja justificável de fato, tá? Imagina você ser proibido, ser banido por ser bom demais. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Scooby-Doo em um episódio que foi inspirado na Bruxa de Blair, o filme de 1999. É um episódio bem diferente do que a gente viu de Scooby-Doo. Eles misturam ali o desenho com algumas cenas reais. É tipo, os personagens, eles ficam desenhados em cima de cenas reais. E aí, eles fazem mais ou menos como no filme. A Velma pega uma câmera e sai filmando como se fosse um filme caseiro. A Velma é capturada e o Salsicha enlouquece. Com um conjunto ali de combinações de cores preto e branco, colorido, ele foi tirado do Cartoon Network por assustar demais as crianças. Você é só mais um mistério como todos os outros. Mas então nos perdemos e não conseguimos descobrir. A maldição é real? Então ele nunca mais passou na TV e nem foi relançado. A de mistério foi encontrada na beira da estrada, perto da floresta. Grupos de buscas passaram dias vasculhando e encontraram centenas de biscoitos, mas nenhum vestígio dos detentos. Um episódio de Pokémon talvez seja o mais absurdo de toda essa lista, o mais justificável por ter sido tirado do ar. Eu já falei ele em shorts, mas não tem como não comentar dele de novo, porque ele é sim o mais alarmante. O episódio da primeira temporada, o episódio 38, Porygon, o Soldado Elétrico. Mais ou menos 20 minutos depois do episódio começar no dia 16 de dezembro, deu um problema muito grande com centenas de japoneses. Em uma das batalhas, o Pikachu lança o choque do trovão, só que eles estavam no mundo cibernético no desenho, então não aconteceu como acostumava acontecer. Então, em uma cena de apenas 5 segundos, os roteiristas colocaram as cores azul e vermelho para piscar muito rápido. Isso causou em cerca de 685 crianças ataques epiléticos, vômitos, cegueira temporária, tontura. Uma atitude muito inteligente de um jornal da época foi reprisar a cena que causou as convulsões nas crianças para falar o que tinha acontecido. Isso causou mais convulsões ainda. Isso aconteceu pela epilepsia fotossensível, que é quando uma convulsão é acionada por padrões de luzes ou de imagens sendo repetidas. Mas isso tem que acontecer em uma frequência muito alta, tá? De 10 a 30 Hz. E foi principalmente depois desse episódio de 1996 que a gente vê em muitos filmes, vídeos,
videojogos aquele anúnciozinho de fotossensibilidade. Teve uma repercussão tão grande que passou até no Jornal Nacional. Jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. Ele Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas. Um ataque epilético. A ação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando um personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. Próximo dessa lista é Shrek. Sim, Shrek é aquele desenho que parece ser muito family friendly. Bom, mas muitas vezes quando a gente é criança, a gente não percebe certas piadinhas que os desenhos fazem, sabe? Umas piadas mais adultas. Em Shrek tem algumas, como aquela vez que eles vão pra frente de um teatrinho e os bonequinhos estão cantando. E do nada eles dão uma pausa e falam: lave bem o seu pé. Ou quando o Shrek descobre quem é que vai casar com a Fiona, sabe? Aquele rei baixinho. Aí ele chega no castelo, quando ele tá lá indo encontrar ele. Olha o castelo é enorme. Aí ele fica, será que isso não é pra compensar alguma coisa? Castelo do Lord Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Mas a polêmica não foi a respeito de nenhuma dessas piadinhas. Foi em Shrek 2 que eles citam o Bob, que é um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que a mulher desse cara... não sei se eu posso falar isso, mas em Israel, ao invés deles mudarem ali o nome pra alguém que ninguém conhece, coisa do tipo, fizeram piada com um cantor muito famoso. E esse cara não gostou. Aí ele processou e conseguiu tirar Shrek de vários cinemas e também conseguiu processar a dublagem do filme. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Eu já falei desse aqui também nos shorts. Tem vídeo, vai lá, inclusive se inscreva no canal, deixa o like aí, por favor. Bob Esponja e o crustáceo de meia-idade. Ele, o Sr. Sirigueijo, tá tendo uma crise de meia-idade, porque ele tá ali envelhecendo, né? E aí ele pede a ajuda do Bob Esponja e do Patrick pra fazer umas atividades legais. E aí ele sai com o Bob Esponja e o Patrick, mas eles começam a fazer coisas assim, ir no dentista, lavar roupa. E o Sr. Sirigueijo olha, pensa e decide: estou indo embora daqui. Vocês não sugeriram nada de legal a noite toda. Boa noite pra vocês. Só que aí o Patrick vira e fala: calma aí, você vai embora e vai perder o ataque às calcinhas? Acho que o senhor vai perder o ataque às calcinhas. Ataque às calcinhas? Vocês estão falando das garotas? Eu acho que nisso aí já dá uma pegada do porquê ele foi banido, né? Mas tem mais. Tem mais porque o plot twist dele é um dos maiores plot twists que eu já vi. Os três invadem a casa de uma mulher pra roubar a calcinha. E aí, do nada, a luz do quarto que eles estão é acendida. E aí, quando o Sr. Sirigueijo olha, essa luz ela foi acendida por nada mais, nada menos do que a mãe dele. Ele tava roubando as calcinhas da própria mãe. Por um episódio de desenho sair, tem que ter ali os roteiristas, né, que vão roteirizar. Tem que ter a galera que vai finalizar, a galera que vai desenhar, né? A galera, tipo assim, os produtores pra ver se realmente aquilo ali pode estar saindo. Tem a TV, né? O canal, que no caso aqui é a Nickelodeon, né? Pra verificar. Então, assim, são tantas peneiras pra uma coisa dessa ter passado que me choca horrores. Sei que tem coisa muito pior, sabe? Eu sei. Mas você roubar as calcinhas da sua própria mãe? Eu sei que ele não sabia que ele tava roubando as calcinhas da própria mãe. Mas você entende o quão nojento é isso? Da lista inteira, eu acho que o que mais me choca, por ser um desenho que já teve um episódio banido, é Peppa Pig. Tudo bem que não foi banido, nesse caso aqui, por nenhum tipo de piada de conteúdo adulto ou coisa do tipo. No episódio, a família Pig, ela encontra ali uma aranha e o papai Pig olha a aranha e fica tipo assim, inocente. E as crianças vão brincar com a aranha. Só que eu acho que você já imagina que quando uma criança assiste um desenho, pra ela tudo que passa no desenho é lícito, né? E é pra ser lícito tudo que se passa num desenho infantil. Assim, a gente não pode ficar tentando a sorte brincando com a aranha, porque existem as que são tranquilas e existem as que são extremamente venenosas e podem levar aí a óbito. Então, adivinha qual país que proibiu esse desenho? Eu duvido que você adivinhe. A Austrália. A Austrália proibiu esse desenho porque as aranhas lá não são um brinquedinho, né? E elas não querem que as crianças brinquem com aranhas lá na Austrália. Eu aposto que se você nasceu ali na década de 90, nos anos 2000, você conhece esse desenho e você já assistiu ele no SBT. Tô falando de Looney Tunes. Sim, Looney Tunes conseguiu ter um episódio banido. Eu errei, na realidade, esse é outro desenho, é Teen Toons. Ele meio que passa no mesmo universo de Looney Tunes, inclusive os personagens de Looney Tunes participam desse desenho. Mas as criancinhas são outros personagens que fazem referência a esses personagens de Looney Tunes. E, sinceramente, quando você vê o episódio, você pensa, como é que os roteiristas não colocaram a mão na consciência e pensaram, será? Sininha, você não é dessas coisas. Sei, mas é isso que o roteiro tá pedindo no desenho de hoje.
No episódio, eles estão ali pela casa e eles abrem a geladeira. Quando eles abrem a geladeira, eles acham o quê? Uma cerveja. E aí eles têm a brilhante ideia de beber essa cerveja. E eles ficam bêbados. Eles encontram um carro da polícia, pegam ele, começam a dirigir bêbados. E no final, eles perdem a vida. Mostra eles virando anjinhos e indo pro céu. No final, a gente descobre que na realidade tudo não passava de uma peça de teatro. E a mensagem é para as crianças não beberem. Espero que tenham aprendido a lição. A bebida não tá com nada. Será que vamos ter um desenho divertido amanhã? Ai, eu tô torcendo pra isso. Só que pegou bem mal, né? Pegou mal. E aí ele foi banido. Voltei aqui pra gente fazer umas menções desonrosas. Temos mais um episódio de Bob Esponja, que é o Gary Takes a Bath. Que o Gary, ele tem que tomar banho, né? O Gary é aquele bichinho de estimação do Bob Esponja. Só que o Bob Esponja vira e faz uma piadinha, tipo, não deixa o sabonete cair. Look, doubloons. Don't drop them. Uma piada de presídio que faz referência a uma violação e não pegou nem um pouco bem, né? Não pegou bem. Temos uma animação produzida em 1942 que ganhou até o Oscar. Sim, ela foi banida depois de ter ganhado o Oscar porque não pegou nem um pouco bem o fato do Pato Donald estar fazendo uma saudação nazista. Uma não, várias. Nesse episódio, o Pato Donald, ele trabalha numa fábrica e toda vez ele tem que ficar fazendo saudação pro líder dele e ele trabalha desenfreadamente. Ele fica louco. Só que aí chega um momento que ele acorda, porque na realidade tudo não passava de um sonho. Um pesadelo, né? Ah, e sabe aquele episódio de Simpsons que eu mostrei no início desse vídeo, aquele do Brasil, que eles chegam no hotel e tá todo mundo jogando futebol? Pois é, teve mais algumas coisas nesse episódio que incomodaram profundamente a prefeitura do Rio, que ameaçou processar a Fox. E aí, o desenho foi banido no Brasil. Esse episódio, no caso. Curte se você gostou, deixa um comentário pra eu saber no que eu posso melhorar. Se inscreve pra mais. Beijos!